A segunda temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, chegou ao fim e ela continua caminhando com a preparação de Sauron para conseguir forjar um anel, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como, desde a primeira temporada, esse personagem vem ampliando as suas técnicas de forja para conseguir alcançar a tão sonhada perfeição que ele busca. All I have done has been for you. Yours was the fire that crafted the marvels of the age. I wish only to share them with the world. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre o desenvolvimento do Halbrand /Anatar /Sauron ao longo das duas temporadas de Anéis de Poder que a gente viu até hoje. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem aqui e também avisar que tem, claro, spoilers da primeira e da segunda temporada de Anéis de Poder. Então, se você ainda não assistiu e não quer spoiler, assiste lá no Prime Video e depois você volta para assistir este vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que desde o começo da Segunda Era, depois da derrota de Morgoth, o Sauron tentou se estabelecer como o novo Lorde das Trevas. Primeiro ele tentou pegar o exército que era de Morgoth, os Orcs ali, para ele não teve sucesso nisso, foi traído pelos Orcs, né, os Orcs que aceitaram ali, acataram e elegeram o Adar como seu líder, tentaram matar Sauron e Sauron teve que agir pelas próprias mãos, fazer tudo sozinho de fato. Então ele conseguiu lá reestabelecer o seu corpo físico, lembrando que Sauron é uma entidade imortal. Eu já falei um pouquinho mais da história dele da Primeira Era nesse vídeo aqui, que conta mais de toda a origem deste vilão, né? E aí ele começou o seu plano. Ele tinha que manipular toda a Terra-média para colocar os exércitos uns contra os outros e tinha que obter itens de controle, itens que ele usaria para controlar as grandes lideranças de cada nação, de cada espécie ao longo da Terra-média, e estes itens eram anéis. A origem do Sauron é um Maiar, né? Ele é uma divindade de casta inferior que servia a uma divindade dos Valar, aquelas divindades, as 12 divindades principais que foram criadas pelo Deus Único. A divindade que o Sauron servia era o Aule. Aule é o Valar ferreiro, ele é o deus ferreiro. Então o Sauron ele já tem essa proximidade com a forja desde o seu surgimento divino, né? Só que ele não nasceu sabendo tudo e ele não se torna esse ser, essa entidade das trevas aí, sabendo tudo. Então ele ainda tem que aprimorar as suas habilidades de forja, e é isso que ele faz na primeira e principalmente na segunda temporada de Anéis de Poder, e esse é um dos pontos que mais me fascinou. Então é por isso, primeiro ponto, por isso que ele foi atrás do Celebrimbor. Ele se apaixonou pela habilidade do Celebrimbor, que é o maior ferreiro de todos da Terra-média nesse momento, o grande elfo de forja aí. Então, a primeira coisa que o Anatar, Sauron, Halbrand faz é dar a ideia dos elfos de forjarem esses itens mágicos que dariam a eles poder. Ele queria colocar a essência dele nisso para começar a obter controle desses seres, e aos poucos ele foi aprendendo com os erros e ampliando a sua técnica. Então, na forja dos primeiros anéis, os anéis dos elfos, ele não tem influência nenhuma. Ele dá a ideia, o Celebrimbor pega o Mithril, que é esse metal mágico aí que potencializa esses anéis e dá de fato o poder para esses anéis, então os torna anéis de poder, né? E o Celebrimbor forjou esses três. Nesse momento, ele foge, ele vai lá pra Mordor, onde a gente vê no começo da segunda temporada, e aí começa a fascinante evolução do Anatar na Forja dos Anéis, Anatar Sauron, né? Todo mundo sabe os três nomes que ele usou na série até agora. Então, ele volta para Eregion, ele volta para o Celebrimbor para forjar os 7 anéis dos anãos. E aqui ele já coloca um pouco mais da influência dele na hora da forja. Então, se no Anel dos Elfos ele só deu a ideia, nos 3 anéis, ele só deu a ideia, o Celebrimbor fez tudo ali, construiu aquelas armas divinas, fantásticas, de cura e tudo mais. Agora ele, Anatar, segurou o Mithril antes de colocar na forja. Então quando o Mithril vai para a forja, ele já tem um pouco da malícia, da essência do Anatar. Essa é a primeira novidade na implementação da nova forja. Então agora ele acredita que ele, corrompendo esse Mithril, teria um controle sobre os usuários dos anéis. Os anéis dos anãos são feitos e a gente vê o efeito de um dos anéis no
Rei Durin III. O Durin foi completamente tomado pela ganância e passou essa ganância na frente da própria família, colocando toda a Casa Dûn em risco e ficando completamente cego. Isso fazia parte sim do plano do Sauron de corromper toda a Terra-média, mas teve uma falha e ele percebeu essa falha. No final da segunda temporada, o Sauron, ainda como Anatar, vai até Casa Dûn para pedir mais Mithril ao Rei Durin. O Rei Durin estava usando o anel que ele, Sauron, manipulou antes de forjar, então ele achou que seria fichinha, que tudo que ele falasse pro Durin, o Durin mesmo inconscientemente iria acatar. E ele vê que não, ele vê que estava errado, então ele analisou e encontrou mais um erro dele na forja. The answer is no. Please give my regrets to Lord Celebrimbor. O anel de fato tinha essa essência maliciosa do Sauron e por isso ele corrompeu o Durin, mas o Durin se tornou escravo da ganância, não escravo do Sauron. Então ele foi tomado por esses sentimentos maliciosos, sim, ele colocou seu povo em risco, sim, ele traiu, não traiu, né, mas ele colocou o anel acima de todos e fez as vontades do anel, mas ele ainda não obedecia a Sauron, tanto que ele negou um pedido do Sauron, né, naquele momento que ele fala, não vou te dar mais Mithril, eu quero que você se lasque. Né? Aquela hora que o Sauron, o Anatar, ele olha pra fogueira e vê o Balrog ali e tudo mais. Bem legal essa cena. E aí, ele já vem com mais ideia. Ele precisa colocar mais da essência dele nos anéis para ter um controle para que ele, Sauron, tenha controle sobre o usuário, para que o usuário escute o que ele fala e obedeça no primeiro momento. Então, além de corromper o anel com o toque, ele precisa de algo a mais. E ao longo desse tempo que ele passou com o Celebrimbor, também aprendendo muito sobre forja e melhorando as suas técnicas, ele descobriu uma coisa bem curiosa que a gente vai falar daqui a pouco. Chega o momento da forja dos 9 anéis dos homens, e o Celebrimbor fala, eu preciso de mais Mithril. E aí, né, é quando o Anatar vai lá pedir mais Mithril, ele é negado, ele descobre a falha na forja dos anéis dos anãos, e o que ele faz? Ele pega o sangue dele e faz uma ilusão, fazendo parecer que aquele sangue que ele tirou dele próprio era Mithril. Então os 9 anéis dos homens que foram forjados agora, não foram forjados com Mithril de verdade, mas sim com o sangue do Sauron. Então ele tirou o próprio sangue e esse sangue está nos anéis. Ou seja, agora os usuários destes 9 anéis, os homens que serão escolhidos para portar estes 9 anéis do poder, eles obedecerão ao sangue. Então eles obedecerão ao dono daquele sangue, obedecerão ao Sauron Anatar. Aí ele obteve essa grande conquista. What is this? True creation requires sacrifice. E sabendo disso, conseguindo arrumar esse erro, agora ele está pronto para forjar o Um Anel, aquele que irá controlar todos os outros, fazendo o quê? Um sacrifício ainda maior, até porque ele fala que a coisa mais importante que o Celebrimbor ensinou para ele é que a verdadeira criação requer sacrifício. Agora, sabendo disso, ele muito provavelmente colocará mais do que o próprio sangue na forja do Um Anel, colocará parte da sua alma, da sua verdadeira essência, assim conseguindo obter a verdadeira criação através de um sacrifício próprio, tirando parte do seu poder, o poder que ele preza tanto. E por isso também que depois vai se realizar aquilo que o próprio Celebrimbor falou para ele, de que ele se tornará servo do anel e não o contrário, de que este anel será a grande ruína dele. Então é muito interessante esse desenvolvimento do personagem, eu espero que vocês tenham gostado de como ele foi melhorando, né? Nos 3 anéis dos elfos ele não tem influência nenhuma, ele só deu a ideia. Já nos anéis dos anãos, ele segurou o Mithril antes, esse Mithril pegou uma essência maliciosa e essa malícia passou para os portadores, mas eles ainda não obedecem Sauron. Já nos 9 anéis dos homens, ele colocou parte do sangue dele, então os usuários destes 9 anéis provavelmente obedecerão a ele. E já no Um Anel que ele irá forjar, ele se sacrificará ainda mais, muito provavelmente colocando a própria alma nessa forja, para obter sim a verdadeira criação, o anel perfeito, o anel para todos governar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui porque é um desenvolvimento bem interessante do personagem, que é o grande destaque dessa segunda temporada. Então é isso pessoal, curte aqui se gostou e até a próxima, tchau tchau!